Theta Healing significa onda teta, né? Theta é uma onda cerebral. Healing é cura em inglês, então curando em teta. Na hipnose também usamos a onda cerebral teta. O que é isso? Quando nós estamos para dormir, que a gente deita, relaxa, entra em estado de relaxamento para tentar entrar em estado de sono. Essa fase do nosso cérebro se chama teta. Quando a gente está para acordar de manhã, antes de despertar o teu relógio, você entra numa fase teta, ou seja, você está sonolenta, mas você ouve os barulhos, você está mais consciente. Quando a gente está nesse estado meditativo teta, nós estamos mais abertos a sugestões. O nosso subconsciente é como se ele se abrisse, se ele trouxesse uma porta aberta, onde você consegue acessar informações. Por isso que é muito comum quando você está dormindo e está com algum problema para resolver, e você fica um pouco insone entre 4 e 6 da manhã, e daqui a pouco vem aquele insight. Nossa, é isso que eu preciso fazer. Meu Deus, como eu não lembrei disso? É isso, né? Por quê? Porque você está nessa fase teta, onde a mente está relaxada e ela consegue buscar essas informações com mais facilidade. Eu ainda gosto muito de utilizar a reprogramação mental do Theta Healing, que é ensinar a minha mente a sair daquela procrastinação, daquele medo, daquele caos instalado. Eu uso então um pouco de PNL para também fazer essa reprogramação mental. Unindo isso na hipnose, potencializa. Faz com que você tenha essa abertura mental e você diz, nossa, eu saí dessa sessão muito bem. Claro, você tirou todo aquele embaraço de coisas, todo aquele embaraço de informações e sentimentos que estavam ali te angustiando e realinhou. Agora eu tenho um norte, agora eu sei o que fazer nessa situação. Por isso é libertador. Por isso que a gente diz, nossa, uma sessão muda a vida, com certeza muda a vida. Mas lembrando, terapia é um processo, é um tratamento. E está sendo agora, nesse momento, uma urgência, né? Eu preciso cuidar da minha mente. Se a minha mente vai bem, o meu corpo vai bem, né? O meu espírito vai bem. E olhar para isso holisticamente, né? O nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Precisamos olhar para esses 4 corpos. Eles estão interligados o tempo todo. Então, quanticamente falando, fisicamente falando, na física quântica, tudo que eu observo, eu posso mudar. Isso é uma lei da física. Até tem um vídeo que eu gosto muito no YouTube, que está à disposição, que é a dupla fenda, que é a observação de um átomo. Então, tudo que eu observo é átomo, né? Tudo é energia. E se eu observo, eu posso mudar a direção desse átomo. Então, quando eu entendo qual é o meu estado interno de crenças, qual é o sistema que eu estou inserido, e eu observo esse sistema de crenças e consigo modificar ele pelo meu sentimento, então quer dizer, eu recebo esse pensamento, eu entendo esse pensamento, eu gero um sentimento, eu coloco isso para fora, e quando eu gero esse sentimento, eu coloco para fora. O que é colocar para fora? É tomar atitudes em relação àquilo. Se eu sinto amor, eu reverbero amor. Se eu sinto raiva, eu exalo raiva. Eu vou ter um resultado, então algo vai retornar para mim. Então, quando eu jogo amor, eu recebo de volta amor. Se eu jogar raiva, eu vou receber mais disso. Então, isso é a física quântica. É aquilo que você joga para fora para o todo e o todo retorna para você. Então, coisas que você vive hoje, talvez seja apenas um gatilho que a tua mente está fazendo e algum trauma não resolvido. Quando a pessoa chega para mim e me diz assim, Lizzy, eu tenho um bloqueio com a minha vida financeira ou com a minha vida afetiva. Eu preciso entender o que é, porque ele está me trazendo o resultado desse bloqueio. O que eu preciso fazer? Identificar, perguntar, saber onde isso começou. Né? Quando foi que ele se sentiu incapaz de gerar mais dinheiro para a vida dele? Ou quando ele se sentiu incapaz de ter um bom relacionamento com as pessoas, tanto amoroso como afetivo, como profissional? Porque dentro da nossa mente não existe uma separação. Tudo é interligado. Então, se eu tenho um bloqueio emocional afetivo, eu vou direcionar para todas as áreas, tanto amoroso, enquanto casal, ou enquanto relacionamento profissional, ou só uma simples amizade, vai interferir em todas essas questões, né? Então, a gente tem que olhar holisticamente para isso. Então tá, eu tenho uma relação difícil com o meu marido ou com minha esposa, porque eu tive uma relação complicada com meu pai ou com minha mãe.
E aí tudo começou, aquela estrutura de relacionamento começou a se desalinhar muito cedo, né? Eu tenho uma estrutura errada sobre dinheiro, porque eu vi o meu pai e minha mãe tendo muito dinheiro e gastando muito, perdendo muito, então eu me perdi nisso também. Então são todos esses registros que estão lá no nosso subconsciente que a gente precisa olhar, trazer para a consciência, identificar. E quando eu faço esse processo, só essa tomada de consciência já cura, já faz a pessoa entender aonde está o problema dela. Então, o Covid tem trazido deficiências, né, pós-Covid, que é o trauma neurológico, a falta de memória. O que acontece? Ele atinge a parte neurológica, né, circulatória. Então, dependendo do grau, a gente precisa trabalhar isso. E eu tive até uma das minhas clientes lá nos Estados Unidos mesmo, ela teve Covid e ela me dizia assim, ela trazia muito para a sessão. Liz, eu não sei mais respirar, eu tenho muita falta de ar, é como se eu estivesse em síndrome do pânico todo tempo, e eu não lembro das coisas que eu tenho feito, né? Então, o que a gente treinou nela? A gente treinou a respiração, eu tentei reprogramar a mente dela para que ela voltasse ao seu estado normal antes do Covid, para que ela possa instaurar toda a memória dela. Então, ao longo das sessões, a gente foi liberando os choques e traumas que ela teve durante o processo do Covid, que é medo da morte, é medo do futuro, eu vou morrer, meu filho vai ficar. Então, várias crenças que ela vinha trazendo durante o processo do Covid, né? Então, a gente identificou isso, limpamos esses choques e traumas, reprogramamos a mente dela através da PNL e através do próprio Theta Healing, né? Usei muita hipnose nesse processo dela, porque a gente precisa criar um novo caminho neural. A nossa mente cria uns caminhos, né, umas estradas, e aí ela fica repetindo aquele caminho. Então eu precisei reconstruir, retirar esse caminho dela e fazer um novo caminho, sem aquele medo, sem aquele trauma, né? Então a gente faz isso através de metáforas, de hipnose, tem diversas formas de fazer isso. E aí ela conseguiu retornar. Hoje ela me diz, olha, minha memória está bem melhor e eu voltei a respirar, porque ela tinha até um encurtamento na respiração. Ficou gravado na mente dela que a partir daquele momento, através daquele trauma, ela não respiraria mais. Então a gente tem que informar para a mente, informar para as células que está tudo bem agora, né? Que isso já passou. E finalizar, findar isso, né? É um processo que a gente precisa informar para o corpo. Tanto que se a gente vai testar, fazer o teste muscular em quem tem Covid, ele traz muitas crenças. E o que é importante também é a gente entender por que muitas pessoas pegam, outras não pegam. Claro que aqui não dá nem para generalizar, mas o Covid, ele é um organismo, né? O vírus é um organismo, um micro-organismo. E por ser um micro-organismo, ele tem uma consciência. E ele tem as suas crenças. Então, quando a gente tem crenças muito parecidas com esse vírus ou com qualquer outro vírus, a gente também tem mais chances de hospedá-lo, porque tem uma compatibilidade. Então, o que eu percebi durante toda a pandemia das pessoas que vieram em tratamento pós-Covid ou durante o Covid que eu atendi elas à distância, né, para não ter contato, que elas tinham crenças de medo muito enraigadas, crenças de é fim do mundo, está tudo acabado, é fim do mundo no meu mundo, entende? Está tudo acabado na minha vida, eu estou perdida. Então, crenças que são muito destrutivas e que talvez por isso baixe a defesa, a imunidade do corpo, e aí sim, qualquer vírus, né? Não só o Covid, fica com uma entrada mais aberta. Né? Então aí vem de encontro com aquilo que os médicos falam há muito tempo e os cientistas vêm falando também, que a nossa consciência ela expande de tal forma que ela se conecta com outros seres, né? Com outros micro-organismos, com doenças, com vírus, com bactérias, com fungos, né? E por isso essa propensão de uns e de outros eu acredito que esteja bem interligado, sim, né? E isso fica muito claro quando eu faço essa investigação em cada paciente que vem para mim. A mente ela é muito volátil, né? Então quanto mais você deixar ela se expandir naquele espaço consciência que foi criado, ela se adapta, né? As crenças elas são criadas em segundos, né? No campo de energia que a gente tem e com todas as informações externas que a gente recebe.
Então, daqui a pouco, você nunca teve medo na sua vida, o medo da morte. E agora, por conta da pandemia, a tua mente começa a fazer gatilhos de algum outro trauma que você teve em algum outro momento da sua vida. E aí você passou a ter muito medo, né? Então, o que eu escuto no consultório? Eu tenho medo do medo. Eu tenho medo de morrer, e se eu morrer, né? Então, são gatilhos que a mente está fazendo. Então, se eu não trato isso, eu passo um trauma, e não só o Covid, mas qualquer trauma, um acidente, uma doença, um câncer que te levou a uma quase morte, ou nem isso, ou só te tirou da tua rotina, eu não trato esse choque-trauma, a minha mente se acostuma naquilo ali. E ela se acostuma com os recursos que ela teve que criar para sobreviver àquilo ali, o que é pior. E aí pode aumentar a minha falta de ar, e aí pode aumentar a minha falta de memória, e aí pode afetar todo o meu sistema cognitivo, né? Porque o nosso corpo, ele é integrado, ele é um conjunto de coisas, ele não é só um corpo físico, né? Ele tem molécula, ele tem célula, ele tem átomo, ele é todo um conjunto de coisas. Então, meu corpo é orgânico, mas os meus corpos sutis não são. Os meus corpos sutis também recebem essa informação. Meu corpo mental e emocional recebe informação. Então é isso que eu tenho que entender. As informações dos meus corpos sutis, da minha mente subconsciente, eu não acesso com a minha mente consciente. Eu não acesso no dia a dia. Eu vou acessar quando eu olhar para isso holisticamente. Quando eu meditar sobre isso. Quando eu resolver me autoconhecer.